Salve piratas e marinheiros, saiu o capítulo 1094 de One Piece e revelações bombásticas apareceram nele, como por exemplo, a transformação do Gorosei Saturno, fazendo com que ele ficasse com cabeça de touro e bunda de aranha. Então, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral, que eu vou narrar esse capítulo para vocês. Agora, bora pro vídeo! Bora! O título do capítulo 1094 é Deus Guerreiro da Ciência e da Defesa, São Jair Garcia Saturno. Na capa colorida temos a divulgação do anime especial Monsters. Todos os membros do clã Shimotsuki já apresentados anteriormente aparecem nela. Vemos o Zumbi Yuma, Zoro, Kuina, Koshiro, Kozaburo, Yasui e o Shimaru com Onimaru. Aparecem na frente da capa o Zumbi Yuma e Zoro em pose de ataque, e o jovem Ryuma e a sombra de um dragão estão ao fundo. E Pyakusan Jouhiryu Jigoku está escrito em japonês, e esse é o nome do ataque que Zoro usou para derrotar King, e significa 103 sentimentos, dragão voador do samurai extremo infernal. O capítulo começa de onde o último parou, com Atlas dando a ordem para os pacifistas começarem a atacar os marinheiros, e eles então começam a executar sua nova missão. É mostrado novamente a ordem de controle dos pacifistas. Em primeiro lugar, os Gorosei, em segundo, Vegapunk, em terceiro, Sentomaru e em quarto, os chips de autoridades de comando. Vemos então os marinheiros entrando em desespero dizendo: ordens dos Vegapunks, isso é mal, afastem-se dos pacifistas. Vemos que os pacifistas começam a atacar, todos eles usando seus lasers. A cena muda e vemos então Vegapunk descendo do topo da ilha de Egghead. Vegapunk então diz: Atlas, procure por Bonnie. Vemos então Sanji e Atlas colocando a cabeça para o lado de fora de Vegapunk para gritar por Bonnie. Frank então diz: ei, por que estamos rumo ao centro? Desse jeito, vamos cair. Vegapunk então responde: Kairoseki tem a propriedade de aderir. Os pneus desse Vegapunk são feitos de Kairoseki, então não caiam. Sanji então consegue encontrar Bonnie e avisa para os outros. Frank então pergunta: sério, Sanji? E Sanji responde: o meu radar de mulheres já falhou alguma vez? Acredito que esse radar de mulheres que Sanji deve estar falando está relacionado ao seu haki de observação. Vegapunk então diz: é um radar não científico, mas eu acredito nele. Sanji então agradece, porém a velocidade do Vegapunk é muito pequena para alcançar o coração inquieto dele. E ele então salta do tanque e corre em alta velocidade para salvar Bonnie. Vemos então que um dos vice-almirantes consegue avistar Bonnie e parte para cima dela, enquanto ela pensa: bom, pelo menos agora os pacifistas estão do nosso lado. Bonnie então desvia do ataque do vice-almirante enquanto ataca outros marinheiros usando um novo golpe chamado de experiência de quase morte. Os marinheiros atingidos então começam a alucinar com suas próprias mortes e alguns caem no chão. O vice-almirante fica sem entender o que está acontecendo, perguntando o que há com eles. Enquanto isso, Bonnie salta em direção a um dos pacifistas. Contudo, aquele pacifista estava sendo controlado pela vice-almirante velhinha de nome Bluegrass. Ela comeu a Akuma no Mi Stick no Mi, o que a torna uma motorista habilitada, e ela pode montar qualquer coisa desde que seja apenas um. Ela então está montada no pacifista e vemos que ele dispara um raio em Bonnie, mas Sanji chega bem a tempo de carregar ela e assim eles conseguem desviar do ataque de Bluegrass. Bluegrass então diz para Bonnie: volte aqui, devolva as idades que você manipulou. E sim, Sanji pode até ser um gado, mas quando o quesito é salvar a mulher, o cara manda muito bem. Enquanto Sanji carrega Bonnie, ele diz: ei Bonnie-chan, não fique assim. E Bonnie então reconhece ele, o chamando de perna negra. Pelo visto, ela já sentiu a pressão de Sanji. Como Sanji tinha percebido que Bonnie não atacou o pacifista, porque ele tinha a mesma cara de Kuma, então ele diz para Bonnie: ouvi dizer que Kuma é o seu pai, mas se você não puder lutar com os pacifistas, você vai. Nesse momento, o vice-almirante aparece novamente com seu bastão, usando um ataque chamado de martelo de rancor. Sanji então, mesmo carregando Bonnie, consegue desviar do golpe dele e sair correndo. Vemos nesse momento que o Vegapunk passa diante deles dois, e Vegapunk diz para eles entrarem no tanque. Sanji então vai em direção a ele. A cena muda e vemos a continuação da batalha de Luffy versus Kizaru. Kizaru então diz: desculpe,
mas não posso focar na minha missão se eu ficar aqui. Luffy então responde: essa é a minha missão, haha. Ou seja, parece que a missão de Luffy não é derrotar Kizaru, e sim segurá-lo naquele local o máximo de tempo possível. Assim como a missão de Kizaru não é derrotar Luffy. Então parece que é por isso que eles dois não estão lutando a sério até agora. Kizaru então usa sua super velocidade para voar em direção ao Dr. Vegapunk, enquanto Luffy sai correndo no ar atrás dele gritando: ei, espere! Em uma outra cena podemos ver o rosto de Luffy, Kizaru, Zoro, Rob Lute e Jinbei, além de outros almirantes sentindo a presença de alguma coisa estranha na ilha. Vemos também em um pequeno quadro Nami, Usopp e Chopper. Pelo visto, eles estão carregando alguém em uma maca. Parece ser Nico Robin, mas não sei por que Oda desenhou ela com um nariz tão grande nessa cena. Deve ser para cheirar melhor. Vemos então apenas a sombra do Gorosei, e ele diz: pacifistas, parem! Os pacifistas imediatamente param de atacar os marinheiros. Vemos Atlas dizendo: o que aconteceu? Os pacifistas pararam de atacar? Ei, ouçam minhas ordens! Não existe ninguém além do nosso ranking de autoridade, além dos Gorosei. Um círculo mágico então aparece dentro da ilha de Egghead. Vemos alguns marinheiros assustados com aquilo. Enquanto isso, um anúncio é dito para todos ouvirem: aos soldados da marinha dentro de Egghead, atenção! O Gorosei Saturno estará entrando na ilha. Oficiais de baixa posição não são permitidos olharem diretamente para ele. Uma explosão então acontece. Vemos então o Vegapunk dizendo: o Gorosei veio para essa ilha. Frank então diz: Gorosei? A maior autoridade do mundo? Vegapunk então responde: de qualquer forma, segure-se. Vamos correr firme. Podemos ver que Sanji também já está dentro do Vegapunk, e ele percebe que tem alguém saindo de dentro do círculo mágico que havia aparecido em Egghead. Podemos ver que dois marinheiros acabam olhando para o Gorosei. Um deles então diz: que diabo é isso? Um monstro? E o outro responde: não sei, mas é mais provável que... E antes que ele termine a sua frase, vemos a cabeça do primeiro marinheiro sendo explodida diante do segundo. Vemos então a forma transformada do Gorosei Saturno. Ele tem um chifre de touro saindo de sua cabeça. A sua barba fica ainda maior. Nascem pernas e bunda de aranha. E em volta dele tem aquela nuvem de fumaça que aparece somente em Zoans despertadas. E então ele diz uma frase de arrepiar: a superfície do mundo já faz um tempo. A cena muda e vemos Bonnie perguntando o que é aquele monstro, enquanto Sanji grita para todos tomarem cuidado. Um laser de Kizaru atinge a nuvem que faz a estrada por onde eles estavam andando com Vegapunk. Luffy então chega diante de Kizaru dizendo: Kizaru, pare aí! Kizaru responde: você ainda não chegou ao seu limite nessa forma? Frank então grita: Luffy, faça alguma coisa! Luffy então usa um novo ataque chamado de Gomu Gomu no Arma Estrelar Branca, e desse jeito ele dá um soco que estica a cara de Kizaru, igual como ele tinha feito com Kaido. Vemos então Kizaru dizendo que isso é ruim, enquanto Luffy começa a perder a sua transformação do modo Nika, dizendo que chegou ao seu limite. O Gorosei, que está um pouco distante do local, consegue ver Luffy e pensa: Nika? Vemos então que Luffy está caído no chão e o Vegapunk também. Frank então está perguntando para Vegapunk se está tudo bem com ele, enquanto Sanji, que está carregando Bonnie, pergunta se está tudo bem com Atlas. Nesse momento podemos ver que o Gorosei Saturno, usando a sua transformação, está diante deles. O Gorosei Saturno então diz para Vegapunk que pensou que ele estava morto há muito tempo. Vemos então uma lembrança de Bonnie, onde ela escuta o que parece ser a voz do Gorosei dizendo: eu emiti o pedido. Mantendo o senso de identidade, eu absolutamente não vou permitir isso. Mas, se você fizer isso, então Kuma... Bonnie então salta dos braços de Sanji enquanto ela puxa uma espada. E assim, ela consegue acertar o Gorosei Saturno. E dessa forma, ela consegue fazer ele sangrar. E a seguinte frase aparece: a raiva o consome. Assim, acaba o capítulo. Que capítulo incrível! Temos agora uma nova transformação do Gorosei. Tem também ele dizendo que ele não está na superfície há muito tempo. Então eu estou muito curioso para saber se realmente esse Gorosei tem alguma coisa relacionada com os yokais que a gente já vem falando aqui, comentando há bastante tempo, não só aqui no canal, mas em várias outras plataformas de redes sociais.
vem teorizando bastante isso, de que não só Imu-sama, como todos os Goroseis estão relacionados aos yokais do folclore japonês. Mas diz aí o que é que vocês acharam, qual é a nota desse capítulo para vocês. Eu sei que ainda não saiu, aqui foi só a narração, mas já está bastante legal, eu já estou empolgado. Eu acredito que assim que sair o capítulo com a tradução oficial, eu vou fazer uma análise mais detalhada para vocês. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.